Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Palavra de Jeremias, filho de Elquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu ao Senhor a mão e tocou na boca e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Até aqui. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui, te colocou aí, você que acessou essa mensagem, para te dizer que Deus te contemplava desde o ventre da tua mãe. Tu não passou tudo que tu passou na tua vida para chegar até hoje, para morrer no meio do caminho. Deus te contemplou desde a madre da tua mãe, antes de você ser formada lá dentro. Ele te contemplava. Ali ele já traçava planos para você. Ali ele já traçava como queria trabalhar na tua vida. Hoje, o que teu sofrimento é resultado das tuas escolhas, não é resultado de planos de Deus. Porque o plano de Deus não é para trazer sofrimento. No plano de Deus tem prova. No plano de Deus tem vitória. No plano de Deus tem livramento. Mas Deus não chamou ninguém para passar em sofrimento, porque não há nenhum sofrimento que se compare ao sofrimento que Jesus passou por nós. Nenhum. Nunca, nem antes nem depois, ninguém passará uma gota do que Jesus passou por nós, porque nenhum poderia fazer o que Jesus fez, levar sobre ele os nossos pecados e pela sua palavra, pelo seu poder, pelas suas pisaduras nos curar, morrer naquela cruz por nós, passar aquela via dolorosa. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Então Deus se manifesta ao profeta Jeremias e diz que desde o ventre da mãe dele, da madre, antes dele sair do mar, ele já tinha santificado, já tinha separado o ministério, já tinha separado algo tremendo para a vida dele. Mas aí tinha algo que Jeremias precisava saber e entender. Quando Deus chama, Ele só quer que simplesmente você obedeça, que você diga de inteireza de espírito e coração quebrantado: Eis-me aqui, Senhor. Deus não te chama para você planejar o que fazer. Ele te chama para colocar dentro do plano que Ele já fez e quis te incluir nele. Aleluia. Deus não te chama para contar com aquilo que tu pensa que poderia fazer. Ele te capacita e te unge para fazer o que Ele determinou que seja feito através do teu ministério, através da tua vida. E Jeremias chegou ao ponto de dizer para ele: Senhor, eu sou uma criança. Aí Deus fala: olha, não diga que tu és uma criança. Não diga que tu és uma criança. Não diga que tu és uma criança. Engraçado, olha que coisa tremenda. Jeremias não estava mentindo, ele era uma criança. Só que o que Deus estava querendo dizer para ele, quando disse não diga que tu és uma criança, é para que ele atentasse para o aspecto espiritual, não para a condição de aspecto natural. Porque naturalmente Jeremias era uma criança, mas ouvindo a palavra de Deus, aprendendo com Deus, separado por Deus, aí já deixou de ser criança. Espiritualmente agora, ele seria amadurecido no trabalho da palavra de Deus dentro do espírito dele. Então não diga que tu é uma criança, porque o que eu te mandar falar, tu vai falar. Onde eu te mandar aí, tu vai. O
que eu mandar você dizer, você vai dizer. Não diga que tu és uma criança. Depois você vai ver Deus falando com ele. O que que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Mais lá na frente você vai ver. Ele fala: viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra. Então, Jeremias, criança naturalmente, mas espiritualmente amadurecido pela experiência de contato com Deus, quer amadurecer, quer ter crescimento espiritual, você precisa de experiências íntimas com Deus. E essas experiências só vão acontecer através do teu contato pelo amor e dedicação a essa palavra. Tu deseja a palavra de Deus e Deus te deseja. Tu deseja as coisas do alto e Deus deseja contar contigo aí na terra. É assim que funciona. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, quando Deus está tratando com Jeremias, olha que coisa tremenda. Deus te separou desde o ventre da tua mãe, minha irmã, meu irmão, você que guarda e ama a palavra de Deus, que está ouvindo essa palavra. Deus te separa desde o ventre da tua mãe. Te livrou. O que antigamente, sem conhecer a Deus, você chamava de sorte, hoje, conhecendo a Deus, você fala: Deus já tinha um plano comigo. Quantos livramentos recebemos, estávamos lá no mundo, e quantas vezes não dissemos: dei maior sorte. Quantas vezes não agradecemos pessoas e não agradecemos a Deus, não conhecíamos a Deus. Fomos caminhando, passando desse mundo que jaz no maligno, e o diabo olhando o tempo todo para nós: vou matar ele. Deus falando: não, eu tenho um plano com ele. Eu vou acabar com ela. Não, eu tenho um plano com ela. Aleluia. E Deus tratando, nos cercando em volta, como o salmista no Salmo 139 fala, profundo entendimento de Davi acerca do cuidado, do poder, da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus. Que coisa tremenda. Senhor, tu me cercas em volta. Mesmo quando eu não conhecia, ele já me conhecia. A tua mão em mim repousa. Quantas vezes o diabo planejou: pronto, agora é o fim, acabou, é hoje. E Deus ia lá e cortava o laço. Não, eu escolhi, eu separei desde o ventre. Eu separei, eu tenho um plano com ele, eu tenho um plano com ela. Tu passou por dentro de macumbaria e Deus não deixou de te amar. Deus não concorda com aquelas práticas abomináveis, mas a tua vida Ele continua amando. Tu se prostrava diante de uma imagem de escultura, Deus não concorda com isso. Isso é abominação diante dos olhos do Senhor, a ponto de Apocalipse 21:8 dizer que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Tu prostrado diante de um pedaço de pau, de pedra, de ouro, prata, gesso, bronze, madeira, e Deus olhando, dizendo: eu te amo, enquanto tu estava fazendo aquilo que era abominável diante dos olhos dele. Deus não deixou de te amar. Aí você quis fazer coisa que tu quis fazer, casou, outros foram lá e se separou, caiu no mundo, se meteu nas drogas, anestesiado pelas drogas. Deus não deixou de te amar. Cigarro também é uma droga, tá? Para você que está ouvindo agora, eu nunca usei droga. Cigarro é uma droga que mata a longo prazo. As outras tipos de droga matam num prazo mais curto. Não deixa de ser droga. É que o governo ganha milhões com impostos por causa do selo do cigarro, então ele não quer hipocritamente caracterizar o cigarro como uma droga. Mas jovem, você que está ouvindo essa mensagem, não meta a mão em cigarro. Cigarro é tão droga quanto a maconha, o crack, a cocaína e outras mais. Vai te matar, vai acabar com a tua vida e vai destruir o que Deus criou para ser morada e templo do Espírito dele, o teu corpo. É droga. Droga não presta. Então Deus já estava de olho em você. Aí Ele se manifestou a você, te deu a palavra dEle, se revelou a você, disse que Ele, o verdadeiro Deus, não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí você entendeu que o verdadeiro Deus não está num pedaço de gesso pintado. O verdadeiro Deus, que habita em luz inacessível, não precisa que você acenda uma vela para Ele, pois Ele brilha mais que o sol na sua força quando resplandece. Aí você entendeu que Deus é Espírito, João 4:24, e que para adorar Ele é em espírito e em verdade, através do conhecimento da palavra. Você começou a entender quem é Deus, entender quem é Deus. Aí hoje Deus te diz: não para.
Continua mais um pouco. Eu tenho um plano contigo. Aleluia. Eu tenho um plano contigo, não pare. Deus não te tirou da profunda lama que você vivia para hoje te abandonar. Ele nunca deixou de te amar. Se o homem for fiel, Deus é fiel. Se o homem for infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Ele colocou a palavra dele acima do próprio nome dele e vela por ela, como ele disse a Jeremias, para cumprir. Ele cumpre a palavra dele. Aí tem gente que diz assim: poxa, mas eu recebi uma promessa de Deus. Cadê essa promessa de Deus? Aí eu te digo: aonde você estava quando recebeu a promessa de Deus? Firme debaixo das asas do Altíssimo, dobrado aos pés de Jesus. Foi lá que eu recebi a promessa. E hoje, aonde você está? No mundo? Desviado? Caiu aí no mundo? Saiu da presença? Abandonou a palavra? Abandonou os estatutos de Deus? E longe das asas de Deus, tu quer ver promessa de Deus? O pecado faz separação entre Deus, o homem, e tudo que Deus tem para o homem, também os pecados separam. Então como é que uma pessoa separada de Deus vai ver promessa de Deus? Aí é mais fácil, hipocritamente, cegamente, para tentar tampar o sol com a peneira, né? Como se fosse possível, tentar se iludir. Sabe uma coisa? Não foi Deus que falou, não. Porque se fosse Deus que falou, ia se cumprir. Ah, hipócrita! Ah, servo das trevas, mentiroso! Quando o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia fala, ele cumpre, ele vela pela palavra dele. E volta a te dizer: é você que se desviou do caminho da palavra. Não foi Deus que desviou a promessa da tua direção. Lâmpada para os meus pés, olha aí, vou andar, e luz para o meu caminho, pé e caminho. Eu estou no caminho da palavra, lá vem a promessa. Eu me desviei do caminho, cadê a promessa? E como eu estava dizendo hoje no programa sobre a lâmpada da palavra, você pode acessar no canal IP Palavra de Poder. Quando eu estava dizendo nesse programa, muitas pessoas se desviam dos estatutos do Senhor, e lá na frente o diabo já tem um laço preparado, já tem coisas esperando, e a pessoa é mais fácil dizer: não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Aonde você estava quando Deus falou? Pense, em que posição espiritual? Como é que estava a tua vida? E como é que está a tua vida hoje? Eu dizia hoje no programa, os desviados mais terríveis, mais perigosos, não é aquele que está lá fora no mundo, que tu olha para ele, até o ímpio olha para ele e fala: um dia tu estava na igreja, né? Fala de ímpio superficialmente, né? Agora tu não está mais na igreja, o que o ímpio está dizendo com aquilo? Tu era crente, agora tu se desviou. Mas quem conhece a palavra do estatuto fala: você está desviado dos caminhos do Senhor, né? Não é somente estar afastado. Então o pior desviado não é aquele que está lá fora. O pior desviado é o que está dentro do templo, ouvindo a palavra da verdade, mas não se curva e não se posiciona a ela. Esse é pior, esse está no estágio pior. Esse está no estágio pior. Está no estágio de Apocalipse 3,16. Quem dera fosse frio ou quente, porque és morto, vomitar-te-ei da minha boca. Quem dera tu fosse frio. Está lá no mundão? Deus vai tratar contigo. Está desviado, entendeu que está desviado? Deus vai tratar contigo. Ou fosse quente, fervoroso na presença do Senhor, guardando e amando a palavra. Mas porque tu és morto, está pensando que está enganando alguém, mas a Deus ninguém engana? Vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Então Deus, quando separou o jovem profeta Jeremias, foi para dizer para ele: ó, a palavra que eu colocar na tua boca é que tu vai falar. É assim que a gente crê. A palavra de Deus, ó, não é para você: eu estou pensando. Não, a palavra de Deus vem do Espírito de Deus ao Espírito do homem e sai pela boca do homem. Essa é a poderosa palavra de Deus, que é espada, mais penetrante do que qualquer outra, de 2 fios, e penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, como diz Hebreus 4,12. Ela vai lá e ela vai discernindo, ela vai dissipando. A palavra de Deus entra onde o remédio não entra. A palavra de Deus enxerga o que os aparelhos mais sofisticados dessa terra não podem mostrar. Nada fica oculto aos olhos de Deus, que são como chamas de fogo, poder da onisciência de conhecer todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer, independente de tempo, época, modos, estações ou lugares, pois Ele é o Pai da eternidade.
Nunca houve um tempo que Ele não existisse, nunca haverá um tempo que Ele não existirá. Ele é o Deus vivo. Então olha para a tua vida. Deus contou contigo, te separou, te poupou, te trouxe com cuidado até a data de hoje, para você ouvir o que está ouvindo. Daqui para frente Deus quer uma posição de você. Deus não aceita que se viva cocheando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu, disse o profeta Josué. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha decisão já está tomada, porque a salvação é pessoal, é individual. O chamado é pessoal, é individual. Chamado é a pessoa diretamente com Deus, é Deus tratando diretamente com a pessoa. É assim que funciona. Então Jeremias disse que era uma criança que não sabia falar direito. Aí se você continuar comigo a leitura, continua. A versículo 10. Olha, disse Deus para Jeremias. Jeremias capítulo 1, agora versículo 10. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares. Meu querido, Deus quando levanta um ungido, mas é ungido mesmo por Deus. Quando Ele abre a boca, Deus sai derrubando as obras do diabo. E quando Ele abre a boca, Deus faz vidas serem edificadas e levantadas na presença do Senhor. Isso quando a pessoa é ungida de Deus, é chamada de Deus mesmo. Não é esses mercenários, ladrões, destruidores, safados que tu vê na televisão roubando, enganando o povo e vivendo pedindo dinheiro. Esses não, ali são servos do diabo. A gente está falando aqui dos servos de Deus. Então vamos lá, Jeremias capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Agora, como a tua vida vai estar para receber a palavra, o cumprimento da promessa? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e torna a praticar as primeiras obras. E que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Deus está de olho em você.